Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 13, e nós vamos ler do verso 13 ao verso 14. Enquanto você vai procurando, eu vou contar uma história e quem já achou, deixa a Bíblia aberta aí. Imagine um crente modelo. Conseguiu imaginar? Um bom homem, um bom pai, um bom filho, um bom amigo, um bom cristão, um bom servo. Conseguiu imaginar um homem assim? Imagine que esse homem está num restaurante comendo, e enquanto come, passa o gerente ao seu lado e deixa cair bem ao seu lado um bolo de dinheiro. Esse homem, que é um exemplo para a sociedade, se levanta, pega aquele bolo de dinheiro, caminha até o fundo do restaurante, chama o gerente e diz: olha, você deixou esse dinheiro cair, mas está aqui todo o dinheiro. O gerente, completamente impactado, espantado com a atitude honesta daquele homem, começa a dizer: eu vou chamar os jornais, eu vou chamar a imprensa, porque nós temos que divulgar o teu exemplo. As pessoas têm que saber que ainda existem pessoas honestas e íntegras. Mas aquele homem, meio constrangido, meio tímido, começa a dizer: não se preocupe em chamar a imprensa. Não é necessário você convocar os jornais, não precisa disso. Mas o gerente insiste tanto em divulgar, em colocar uma foto dele nos jornais, que ele tem que chamar o gerente no canto e explicar para o gerente o que estava acontecendo ali. E ele diz: olha, eu preciso te explicar algo. Eu estou jantando com uma mulher aqui, e essa mulher ela é casada, ela tem filhos, ela tem família. E se você colocar uma foto nossa no jornal, se você expor o que está acontecendo aqui, você vai destruir a família dela, e além do mais, você vai destruir o que nós estamos querendo fazer, se é que você me entende. Quantos hoje, em determinadas situações da vida, não são pessoas éticas, mas em outras áreas da vida não são completamente imorais? Quantos hoje em casa não demonstram uma espécie de integridade, mas na rua, na empresa, nos negócios não se vendem como uma marionete? Quantos hoje na igreja não são modelos exemplares, mas em casa não são totalmente depravados? Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre integridade, mas não uma integridade situacional como essa que acabamos de ver na história, que depende da ocasião onde você está inserido, da área da vida onde você está sendo tentado, ou de quem está ao seu lado. Porque isso não é integridade. Integridade situacional não é a verdadeira integridade. Integridade não é algo que você escolhe quando ser, ou como ser. Integridade é a coerência entre o que você fala e o que você vive. Integridade é a coerência entre o que você faz quando está sozinho em relação ao que você faz quando está na presença das outras pessoas. Integridade é a coerência entre a sua vida e a sua fala. Integridade é estar inteiro, puro, lacrado. Ou seja, íntegro é aquele que não foi contaminado, não foi adulterado, não foi corrompido. Por exemplo, algum tempo atrás eu abri a despensa lá de casa, e quando eu abri a despensa lá de casa, eu me deparei com uma barra de chocolate. Eu fiquei muito feliz, porque é muito difícil uma barra de chocolate dar bobeira assim, né? Sempre que tem, alguém vai comer de imediato. Então eu fiquei muito feliz porque tinha uma barra de chocolate ali. E eu fui quente para pegar aquela barra de chocolate, mas quando eu peguei e fui comer aquela barra, eu percebi que o plástico havia sido adulterado e que o chocolate, uma beirada dele havia sido comido. Ou seja, aquele plástico foi adulterado, aquele chocolate não estava puro, ele foi contaminado. Provavelmente ele foi comido por um rato, por isso ele não estava íntegro. Ele não estava intacto, ele foi adulterado, ele foi contaminado. Ser íntegro é ser inteiro, é estar intacto. Ser íntegro não é ter o coração no final de semana voltado para Deus, mas os olhos, a língua e os outros órgãos voltados para os desejos da carne. Ser íntegro não é o coração voltado para Deus, mas a mente voltada para as coisas do inimigo. Ser íntegro é ser completamente consagrado a Deus. Ser íntegro significa ser perfeito. Deus diz para Abraão: ande em minha presença e ser perfeito. Paulo diz que aqueles que andam no Espírito, estes não são arrastados aos desejos da carne, mas o Espírito que está neles produz o seu fruto. E por causa disso essas pessoas são mansas, são amorosas. Essas pessoas perdoam, essas pessoas têm bons relacionamentos.
Esse é o ideal de perfectibilidade que a Bíblia nos fala, andar com Deus e ter em nós o fruto do Espírito. Esse é o ideal de integridade que a Bíblia nos fala, andar com Deus e ter em nós a presença do Espírito Santo. Aos nossos olhos, Abraão não foi perfeito, errou, pecou, vacilou, mentiu, mas porque andou com Deus, se transformou no pai da fé. Esse é o ideal de integridade que a Bíblia nos fala. E é disso que Hebreus também diz, homens dos quais o mundo não era digno. Homens de integridade, homens que erraram, homens que vacilaram, homens que caíram, mas foram homens que deixaram Deus agir na vida deles. Foram homens que deixaram Deus transformá-los. Foram homens que estavam abertos ao mover de Deus, por isso presta muita atenção no que eu vou te dizer. Integridade não é o que você aparenta manter quando as pessoas estão te olhando, quando você está em público, mas integridade é aquilo que você é quando só Deus está te olhando, quando só Deus consegue te enxergar. Por isso, antes de continuar, eu tenho que fazer uma pergunta para você. Você é íntegro? Você é íntegro? Tem coisas que só Deus consegue enxergar na sua vida. Tem coisas que você não enxerga, mas Deus consegue enxergar. Por isso, nada melhor do que você fechar os teus olhos e perguntar para Ele: Pai, se tem coisas que só o Senhor enxerga no meu coração e na minha mente, me diz, eu sou íntegro. Feche os seus olhos e faça essa pergunta para Ele agora. Sonda-me e me conhece. Sonda-me e prova-me, ó Deus. Esquadrinha a minha mente, o meu coração e vê se há em mim algum caminho que não te agrada, algum pensamento que não venha do Senhor, algum sentimento que não tenha nascido do teu coração e alguma atitude que o Senhor reprova. E trata, Pai, nessa manhã trata a nossa vida diante do Senhor, segundo a tua santidade, segundo a tua integridade. Trata as nossas vidas, corrige as nossas vidas, transforma as nossas vidas, fala ao nosso coração de maneira sobrenatural, Pai. Quebra todo o orgulho, para que nós possamos estar sensíveis ao Teu mover e ao Teu agir, Deus. Por favor, Deus, fala conosco. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Você que abriu a sua Bíblia em 1 Samuel, vamos ler juntos aí o texto. Esse é um texto que traz a fala do profeta Samuel ao rei Saul. Olha o que diz Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Uma pergunta para você. Você se lembra do momento em que Jesus Cristo entra em Jerusalém? O que foi que as pessoas gritaram para ele? Hosana, Hosana ao filho de Davi. Mas você sabia que as pessoas poderiam ter gritado para ele, Hosana ao filho de Saul, mas não gritaram, porque de acordo com o texto que acabamos de ler, Deus arrancou o reino de Israel das mãos de Saul e deu a Davi. Porque Saul não tinha um coração voltado para Deus e Davi tinha. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o que significa ser um homem segundo o coração de Deus? O que isso significa? É ser alguém que não erra? É ser alguém que não peca? É ser alguém que não vacila? Não. Mas é ser alguém que chora quando erra. É ser alguém que chora quando peca, que se arrepende do seu pecado, que muda de atitude. Olha o que o próprio Davi diz no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, e apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e digo que o meu pecado me persegue. E contra ti, somente contra ti eu tenho feito o que é mal, de modo que é justa a tua sentença sobre a minha vida. Purifica-me e serei puro, lava-me e serei branco como a neve. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. E cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito estável. Não expulse de mim a tua presença e nem retire de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito pronto para obedecê-lo.
Davi, através desse texto, nos ensina o que é ter um coração voltado para Deus. O que é ser um homem segundo o coração de Deus. Por isso, se você não se arrepende mais do teu pecado, se você não se envergonha mais quando peca, se você não chora mais diante dos teus pecados, se o pecado se tornou algo normal, natural na sua vida, significa que você já se perdeu. Significa que talvez você já não seja mais alguém puro, alguém íntegro. Um homem ou uma mulher com o coração voltado para Deus. Onde foi, meu querido, que você perdeu a sua integridade? Pelo que você tem deixado se corromper? Aonde foi que você deixou o pecado agir na sua vida a ponto de destruir todo o seu ser? Porque ao olharmos para essa história, o que nós vemos é que Deus arranca o reinado de Israel das mãos de Saul, justamente porque Saul não tem um coração voltado para ele. E dá a Davi, porque Davi sim tem um coração voltado para Deus. Só que infelizmente, ao longo da história de Davi, nós vamos ver que em determinado momento ele se perde. E é em cima dessa fase da vida de Davi que eu quero trazer algumas reflexões para nós. Primeiro vamos ver o contexto em que Davi está. Davi está no auge da sua carreira. Ele é o homem mais bem-sucedido da história de Israel. Você consegue imaginar o que isso significa? Davi era apaixonado por Deus desde a sua infância. Um homem com imensa integridade de alma, testificado pelo Espírito Santo através da boca do profeta. Davi era herói, poeta, rei, servo, carismático, alegre, espontâneo. Davi era o cara. Era impossível, improvável o projeto da vida dar errado. E de fato seria impossível e improvável se Davi não tivesse perdido a sua integridade. Conhecendo alguns aqui na igreja, eu poderia dizer que é impossível e improvável fulano dar errado na vida. É impossível e improvável ciclano dar errado na vida. E de fato é impossível e improvável se você não perder a sua integridade. Mas Davi começa a perder a sua integridade quando, em primeiro lugar, ele abre mão dos valores divinos para abraçar os valores mundanos. Em Deuteronômio 17 havia uma profecia para o rei Davi, onde havia coisas que Davi não poderia ter. Davi não poderia ter muito ouro, nem muitos cavalos e nem muitas mulheres. Mas logo em 2 Samuel nós observamos que Davi começa a tomar para si muitas mulheres, ou seja, Davi começa a perder a sua integridade quando ele deixa de lado os valores divinos para abraçar os valores mundanos. Agora eu te convido a pensar, por que um rei, o rei de Israel, não pode ter muitos cavalos, muito ouro e nem muitas mulheres? Se na cultura de Davi era natural, se na cultura de um rei era natural que ele tivesse todas essas coisas. Afinal, tudo isso representa poder. E quanto mais poder um rei tem, melhor ele é. A cultura de Davi legitimava tais coisas. E é porque a cultura dele dizia: Davi, você tem que ter mesmo muito ouro. Davi, você tem que ter muito cavalo e muitas mulheres. É porque o público dizia isso, a multidão dizia isso, que Davi decide então deixar Deus de lado e abraçar os valores que o mundo estava lhe oferecendo. Como consequência, a imagem pública de Davi cresce assustadoramente, mas o seu relacionamento com Deus cai drasticamente. O que é mais importante para você? A sua imagem pública? O que as pessoas pensam ao teu respeito? A imagem que você está construindo na empresa? Ou o teu relacionamento com Deus? Ou a tua vida com Deus? O que é mais importante para você? E se o que você está respondendo para você mesmo é verdade, por que muitas vezes você deixa de lado Deus para abraçar aquilo que o mundo está te oferecendo, mesmo sabendo que é errado? Sabe por que um rei não poderia ter muitos cavalos? Porque o cavalo era um instrumento de guerra, uma arma poderosa. O cavalo representava poder. E quanto mais cavalo um rei tinha, mais poderoso ele era. E, portanto, mais independente de Deus ele viveria. Por que o rei de Israel não poderia ter muito ouro e nem muita prata? É simples. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você quer ter. E quando você passa a focar na riqueza terrena, você começa a se esquecer da riqueza espiritual. Quando você começa a focar na riqueza terrena, você começa a se esquecer da sua missão aqui na terra, do que Deus quer fazer a partir da sua vida, do que você tem que fazer como um cristão. E Deus não quer ver os seus ungidos, os seus filhos se perdendo nessas áreas.
Pois a verdade é que quanto mais nós nos envolvemos com posse, poder e prazer, a verdade é que mais nós nos afastamos do Senhor. E o que Deus quer nos ensinar, o que Deus está nos dizendo é que Ele é o Senhor. Ele é Deus, e que é dele que flui os rios de água viva nas nossas vidas. Não é do prazer, não são das posses, não é do dinheiro. O sentido da vida, o poder da vida, o prazer da vida, os recursos que você precisa, a saúde, a influência que você terá, tudo isso vem de Deus, flui de Deus, e não das coisas terrenas. Você não precisa do dinheiro para ser feliz. O que você precisa de fato é de Jesus Cristo. Você não precisa de posses para ter sentido de vida. O que você precisa é de Jesus. E é por isso que nós, como igreja, temos que nos voltarmos para Deus, buscar a presença dEle e sermos em Deus. Mas às vezes nós estamos tão inseridos dentro de uma cultura local que não percebemos a influência que recebemos dela e o quanto nos moldamos a ela, deixando de lado os valores de Deus. Por exemplo, se eu estivesse numa festa rave neste exato momento, eu estaria completamente mal vestido para a ocasião. Você não concorda comigo? Eu me sentiria mal vestido assim no meio de todos aqueles jovens. Por causa disso, com o tempo eu tiraria o casaco e ficaria só com a camisa. Mas aí eu perceberia que mesmo assim eu não sou como eles. Então com o tempo eu tiraria a camisa. E ainda assim eu não seria como eles. Então com o tempo eu tiraria o tênis e ficaria descalço. Mas aí eu perceberia que eu sou o único que está limpo, que eu sou o único que está sóbrio. Então eu me jogaria no meio de toda aquela lama, sem me incomodar e sem estranhar, porque é assim que todos ali estão. Percebe como vamos sendo influenciados e aos poucos vamos nos moldando, até o ponto de perdermos a vergonha, e isso se transformar em algo normal e natural nas nossas vidas? Nós precisamos andar vigilantes para percebermos o quanto estamos sendo influenciados pela cultura do mundo e o quanto essa cultura está nos moldando. Precisamos andar vigilantes para percebermos a quantidade de lama que está ao nosso redor e o quanto essa lama está nos atingindo através dos programas de televisão que assistimos, através das músicas que ouvimos, através das pessoas que seguimos nas mídias sociais, através dos lugares que frequentamos. Como igreja, nós precisamos andar vigilantes para percebermos o momento certo de ir ao encontro de Jesus, para que Ele possa lavar os nossos pés porque eles estão cobertos de lama, para que Ele possa lavar a nossa mente porque ela anda imoral, para que Ele possa lavar os nossos corações porque eles já não são puros, para que Ele possa lavar os nossos olhos porque eles são viciados em violência, em prostituição. Precisamos perceber o momento para irmos ao encontro de Jesus, para que Ele possa nos lavar, nos santificar e nos purificar. Deus não precisou imitar a Babilônia para manter Daniel na sua presença. Por causa disso, não foi a Babilônia que governou Daniel, mas foi Daniel que governou a Babilônia. Deus não precisou imitar o Egito para manter José na sua presença. Por causa disso, não foi o Egito que governou José, mas foi José que governou o Egito. Como igreja, nós não precisamos imitar o mundo para ganhar pessoas para Cristo. E nem precisamos imitar o mundo para segurar as pessoas na presença de Deus. O que nós precisamos fazer é nos enchermos da presença de Deus. É nos enchermos do Espírito Santo para que as pessoas vejam Deus em nós. Para que as pessoas sintam a presença de Deus através das nossas vidas. É isso que nós precisamos fazer. Quais são os aspectos da cultura vigente que tem feito você abrir mão dos valores de Deus? Quais são os valores mundanos que você tem adotado para você e para sua família? Qual é o nível de lama que te cobre hoje? Como anda a pureza do teu coração, a pureza da tua mente? Quais são os aspectos da cultura que tem freado o avivamento que o Senhor quer fazer na sua vida e na sua família? Quais são as influências do nosso mundo que tem barrado as bênçãos do Senhor sobre vocês? Porque o que Efésios 2 nos mostra é que nós seguimos o curso natural deste mundo que é arquitetado por Satanás. Ou seja, todas as vezes que colocamos o foco em posses, poder e prazer, todas as vezes que colocamos o nosso foco naquilo que o mundo nos oferece, o que estamos seguindo não é a Cristo e os seus ensinamentos, mas sim ao diabo. Quantos, de maneira inconsciente, até mesmo involuntária,
não estão nesse esquema. Deus não nos chamou para construirmos impérios na terra. Deus não nos chamou para sermos famosos e eternizarmos o nosso nome. Deus não nos chamou para desfrutarmos dos prazeres mundanos. E aqui há um grande perigo nisso tudo, porque aos olhos da nossa cultura não há problema algum nessas coisas. Não há nada de errado nessas coisas, pelo contrário. Isso não só nos é ensinado, como é apoiado. Isso não só nos é ensinado, mas quantas vezes até imposto a nós. E é exatamente isso que estava acontecendo com Davi. Davi estava tão imerso dentro da cultura local, que começou a abraçar tudo aquilo que ele recebia de influência. Por isso presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Há coisas que são permitidas aos outros, mas não são permitidas a você. Há coisas que são permitidas aos outros, mas não são permitidas para você. Não havia nada de errado em se ter muitos cavalos em Israel, mas Deus não queria isso para Davi. Não havia nada de errado em se ter muito ouro e muita prata em Israel, mas Deus não queria isso para Davi. Tem coisas que Deus não quer para você e ponto, basta. Não importa o que o mundo está te oferecendo, não importa a quantidade de dinheiro ilícito, não importa a fama que você vai ter, não importa. O que importa é o que Jesus tem para a sua vida. O que importa é o que Jesus sonhou para você. O que importa é o seu relacionamento com Ele. Por isso, olhe para a sua vida neste exato momento e reflita. Quais são os valores de Deus que você tem deixado de lado? O que a Bíblia diz que você não pode fazer e você tem feito mesmo assim? O que é que está te influenciando hoje? É Deus ou de fato os valores do mundo? Sabe qual foi talvez o maior problema de Davi? Talvez o maior problema de Davi é que ele tenha ambicionado ser um grande rei, porque era isso que a multidão queria, um grande rei. Talvez o problema de Davi é que ele tenha ambicionado ser um artista, porque era isso que a multidão queria, idolatrar um artista. Talvez o problema de Davi é que ele ambicionou ser um herói popular, enquanto que tudo o que Deus queria para Davi é que ele fosse um santo de Deus, um ungido de Deus, alguém íntegro. E muitos de nós, infelizmente, estamos nesse mesmo caminho, nessa mesma vibe. Afinal, os artistas são populares. Os santos de Deus são anônimos. Os homens íntegros são anônimos. Os artistas, com eles nós fazemos selfies. Mas com os santos de Deus não dá para fazer selfie, não combina com eles. Os artistas são grandes, enquanto que os santos, homens íntegros, são pequeninos. E sabe por que eles são pequeninos? Porque Cristo é grande na vida deles. Quando você chega perto de um artista, tudo que você ouve, eu sou, eu posso, eu faço, eu e eu. Mas todas as vezes que você chega diante de um homem santo, de uma mulher santa, tudo que você escuta é, eu não sou, mas Ele é. Eu não faço, mas Ele faz. Eu não posso, mas Ele pode. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Todas as vezes que você chega diante de um homem íntegro, diante de um homem santo, você é jogado na presença de Deus. E quando você está na presença de Deus, você se esquece daquele santo, daquele homem íntegro, porque Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão incrível, que você começa a pensar, quem era mesmo aquele menino que estava pregando sobre integridade? Quem era mesmo aquele menino que estava falando sobre santidade? Olha como Deus é santo, olha como Deus é incrível. O que você quer ser? O que você tem ambicionado para a sua vida? Responder à demanda do mundo, de grandiosidade, mas de forma ilícita? Ou ser um homem santo, íntegro, que tem relacionamento com Deus? Em segundo lugar, Davi perde a sua integridade quando ele distorce sua imagem. Em 2 Samuel, capítulo 11, está escrito assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Nessa altura do campeonato, Davi tem por cerca de 40 anos de idade. E aqui muitos dos seus feitos já são notórios. Talvez por isso um certo orgulho tenha tomado conta do coração de Davi. Davi olha para si, para o seu império, para o seu exército, para as suas conquistas.
para tudo que tinha, e ele começa a pensar que ele é o cara, que ele é bom demais. E é muito interessante porque a autoimagem ela pode ser distorcida tanto para cima quanto para baixo. Ou tudo na sua vida é uma desgraça, tudo na sua vida é um problema, ou você é bom demais. Mas todas as vezes que a sua autoimagem é distorcida, você está correndo um sério risco. Porque além de estar acreditando numa mentira acerca de você mesmo, é sua integridade que está se corrompendo. Davi não se tornou o rei de Israel porque ele era o cara, porque ele era bom. Ele se tornou o rei de Israel porque foi escolhido por Deus, porque foi ungido por Deus. E se ele era o cara, não era porque ele tinha habilidades para ser o cara, mas porque Deus estava com ele, Deus agia através da vida dele. Ao longo da vida de Davi, ele não poderia ter se esquecido disso, e nem eu e nem você. E quantas vezes nós nos esquecemos, pensamos que tudo que temos, que tudo que construímos, que tudo que adquirimos é porque somos bons, é porque temos talento, é porque temos habilidade, é mentira. O que você tem foi Deus que te deu. O dom que você tem foi Deus que te deu. A habilidade que você tem foi Deus que te deu. Deus te dá saúde para trabalhar e você não pode se esquecer disso. Davi não lidou com o sucesso da mesma forma como lidou com o fracasso. E isso é muito sério. Sabe por quê? Porque se na sabedoria de Deus ele sonhar, ele pensar que você não é capaz de lidar com o sucesso, então ele reterá o sucesso na sua vida. Porque tudo que Deus não quer é que você se perca. A sua vida é maior do que o seu nome. A sua vida é maior do que as suas conquistas. Pare para pensar. Você está preparado para orar e todas as pessoas pelas quais você orar serem curadas? Você está preparado para isso? Ou você começaria a pensar que você é um Deus na terra, que você é um ser espiritual, a quarta pessoa da Trindade, alguém que está acima dos outros? Você está preparado para cantar e todos serem impactados com a sua linda voz? Você está preparado para pregar e as pessoas serem transformadas? Ou você começaria a pensar que você está acima, que você é maior, que você é melhor, que você é mais espiritual, que você é mais santo do que os outros? Você está preparado para montar um negócio e se transformar num milionário? Você lidaria bem com isso? Você lidaria bem com todo esse dinheiro? Administraria bem esse dinheiro? Ou você seria dominado por esse dinheiro e esse dinheiro destruiria a sua vida e a sua família? Há coisas que Deus enxerga em você que você não tem ideia. Há coisas que Deus enxerga no teu caráter, na tua personalidade, em quem você é, que você não tem ideia. Por isso nada mais sábio, nada mais inteligente do que orarmos ao Pai dizendo: Senhor, sonda o meu coração e me conhece. Prova o meu coração. Trabalha na minha vida. Edifica a minha vida, Senhor. Vê se há algum caminho que não vem de Ti. Porque quando nós oramos dessa forma, corremos o risco de ouvir de Deus: Filho, você é um orgulhoso enrustido. Você se veste de humilde, mas vive por aí cantando vitória. Se veste de piedoso, mas não passa de um arrogante. Você precisa entender que você é apenas o meu servo. Você precisa entender que você é apenas um instrumento nas minhas mãos, que sou eu que te capacito, que sou eu que te dou habilidades, dons e talentos. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver comigo. Uma imagem distorcida de si pode destruir a sua vida. Eu me lembro que com 13, 14 anos, eu fui com os meus primos e os meus tios para a casa de praia deles. E quando nós chegamos lá, a minha tia liberou que nós fôssemos para a praia sozinho. E aquilo para a gente era algo maravilhoso. Era algo incrível, independência, vida livre. Só que ela colocou uma condição. Ela disse assim: olha, a gente vai liberar vocês para irem para a praia sozinhos, só que vocês não podem beber nada alcoólico. Tudo bem, combinado? Nem passem perto, nem toquem em nenhuma bebida. Tudo bem, combinado. Chegamos na praia, os meus primos foram comprar bebida. E eu sempre fui aquele cara chato que dizia: não vai fazer isso. Olha, ela falou para não fazer, não vai fazer. E eles começaram a dizer: não, Juan, nós somos fortes com bebida. A gente vai beber e ninguém nem vai perceber. A gente vai beber, vai voltar para casa e eles nem vão se dar conta. Daqui 3 horas, um estava desmaiado no chão e o outro estava vomitando que nem um doido. Eu passei o dia inteiro esperando aqueles meninos melhorarem na praia para voltar com eles para casa. E eu falava para eles: olha, quando chegar lá,
Quando vocês forem vomitar, vão no banheiro, pelo amor de Deus, não vomitem na casa. E a gente chegou, já estava à noite, o pessoal estava dormindo, na sala, nos corredores, com colchões. E quando a gente abriu a porta, eles começaram a vomitar em todo mundo. E aquele cheiro de vinho com vodka começou a subir, a minha avó acordou, e você sabe o resultado de tudo isso, né? Aquele dia eles brincaram tanto com a própria força que ela acabou se transformando numa fraqueza. Eles brincaram tanto com a própria força que ela acabou se transformando em fraqueza. E o que aconteceu com eles é o que acontece com muitos. Porque as pessoas não conhecem os seus limites. As pessoas não sabem quando parar. E por causa disso, as pessoas sempre acabam no fundo do poço. Tem muita gente que pensa, eu sou forte, eu posso fumar sem me viciar. Mas está fumando há anos, sempre diz isso e não consegue parar. Conhece pessoas assim? Eu sou forte, eu posso ir na balada, sem ficar com ninguém, sem beber nada alcoólico, sem usar drogas. Só que essa pessoa vai na balada, faz tudo isso e no dia seguinte diz que não se lembra de nada. Eu sou forte, eu posso conversar com essa mulher na internet, com esse cara na internet, sem trair o meu esposo, a minha esposa. Eu sou forte, eu posso namorar no escuro, sozinho, sem fazer nada de errado. Meu querido, para de mentir para você mesmo. Você não é forte, você é fraco. É um fracote. É feito de carne e osso. Para de brincar com a sua integridade. Para de brincar com a tua santidade. Pecado é algo muito sério. Quando nós temos a nossa autoimagem deturpada, mesmo que você seja o presidente na sua empresa, mesmo que você seja o dono, mesmo que você esteja no mais alto nível da sua vida, você vai cair no mais profundo abismo. Para de brincar com a tua integridade. No verso 2 do capítulo 11, podemos ver que Davi ele só acorda agora na parte da tarde. Porque afinal de contas ele não é o cara, ele não é o bonzão, ele não está acima de tudo e de todos, então ele pode se levantar só no período da tarde. Davi olha para tudo que ele havia conquistado e ele começa a pensar que ele já trabalhou demais, com 40 anos de idade. Já trabalhei demais, posso me dar o luxo de descansar. Posso descansar. Afinal, como diz Roberto Carlos, esse cara sou eu. Eu mereço ser feliz. Eu mereço descansar. Davi começa abrindo mão dos valores divinos e abraçando os valores do mundo. E agora, com tanto ouro, com tanto cavalo e com tantas mulheres, ele começa a pensar que ele é o cara. E por causa disso, ele se permite a relaxar moralmente. E como consequência disso, ele se entrega à imoralidade. O verso 2 diz: uma tarde Davi se levantou e ele caminhou no terraço, viu uma mulher tomando banho e ficou admirando essa mulher. A terceira coisa que acontece na vida de Davi quando ele perde a integridade é que ele se entrega, ele se joga na decadência moral. Ele vê uma mulher tomando banho e ele não desvia o seu olhar. Ele olha e continua olhando. Ele olha e começa a desejar. Ele olha e começa a pensar num plano. O olhar de Davi tornou-se tão pecaminoso que gerou um ardente desejo na sua carne. Aqui nós vemos um homem segundo o coração de Deus se transformar num pecador obstinado. Um ungido do Senhor sendo dominado pela paixão da carne. Um homem íntegro se transformando num homem imoral. Nessa hora, Deus é completamente esquecido. Davi se acha tão bom que ele pensa ter o domínio sobre a situação. E a mesma coisa acontece com a gente. Você está na internet e de repente você vê o que não deve. E porque você viu o que não deve, agora você fica obcecado com aquilo, porque Satanás já plantou sementes no seu coração. E porque você está obcecado, você começa a sonhar de dia e de noite com aquilo. Só que os teus sonhos não são capazes mais de satisfazer o desejo da sua carne. Por causa disso, você começa a pensar num plano. E no teu plano você está pensando em matar a sua esposa ou seu esposo. No teu plano você pensa em mudar de cidade ou fazer uma viagem para um lugar onde ninguém te conheça. E você começa a dizer para você mesmo de forma inocente: será apenas uma vez. Eu só quero experimentar, eu só quero ver como é. E quando você percebe, quando você se dá conta, você destruiu toda a sua vida. Eclesiastes 10, verso 1 diz: assim como uma mosca morta faz cheirar mal todo um frasco de perfume, uma pequena tolice é capaz de estragar muita sabedoria. Assim como um pequeno inseto é capaz de destruir um perfume, por mais caro que seja, uma pequena tolice é capaz de destruir toda a sua vida. Adultério não começa com adultério, começa com olhar.
Começa com um pensamento, começa com uma risada, uma brincadeira. Um viciado não começa comprando cocaína na boca de fumo na favela, mas começa dando um tapinha na maconha dentro de casa com os amigos da igreja. Uma mosca morta estraga todo o perfume, percebe? Pequenas concessões trazem grandes prejuízos. Hoje você dá um selinho numa menina, amanhã você está beijando ela de língua. Depois você está passando a mão na barriguinha dela, depois você está transando com essa menina e depois tem gravidez, doença sexualmente transmitível. Entende como você vai se tornando flexível para o pecado? Percebe como você vai se anestesiando para o pecado, de tal forma a tê-lo como algo normal, natural na sua vida. Toda a vida destruída começou com pequenas coisas. Por isso, o que tem te feito flexibilizar? O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? O que tem roubado o tempo de Jesus no teu coração? O caminho da imoralidade começa com a relativização de valores e termina na desonra do próprio corpo. E sem Deus, esse é um caminho sem volta. Quando caímos moralmente, ou Jesus Cristo entra e nos restaura, ou continuaremos a cair, ficaremos sozinhos no fundo do poço. E em quarto lugar, Davi perde a integridade nos relacionamentos interpessoais. Algumas pessoas na época de Bill Clinton, quando estourou aquele escândalo envolvendo ele e a secretária, perguntaram: mas o que tem a ver a vida pessoal desse homem com a sua vida governamental? Sabe qual é a resposta? Tem tudo a ver, porque uma pessoa que não tem integridade dentro de casa não vai ter integridade com mais ninguém. Sempre que a integridade é quebrada internamente, ela será externalizada de forma prática, ela será revelada. Sabe por quê? Porque nós interpretamos a vida de acordo com as nossas experiências. Por isso, se o teu coração estiver cheio de malícia, você verá malícia em tudo. Se o teu coração estiver cheio de inveja, você achará que todos têm inveja de você. Se o teu coração estiver cheio de maquinações, você pensará que todos estão maquinando para te destruir. Se o teu coração estiver cheio de imoralidade sexual, você vai ver pornografia em tudo, em alimentos, em objetos, em pessoas, porque o teu coração está cheio disso. Sempre que a integridade é quebrada internamente, ela será revelada externamente. Quando interpretamos a vida sem integridade, como consequência, mostramos para as pessoas a imoralidade que há dentro de nós. Mostramos a nossa falta de integridade na maneira de nos relacionarmos com as pessoas, na nossa forma de olhar para as pessoas, nos nossos desejos, no nosso estilo de roupa, na nossa maneira de vestir. Percebe? Quando você abre mão dos valores de Deus e abraça os valores do mundo, é o que aconteceu com Davi. Ele começou a se achar o cara. Então, sem Deus e sem os valores de Deus, Davi já não respeitava mais ninguém. E ele começou a passar por cima de todos aqueles que se colocavam na sua frente. Quando perdemos a integridade, ao invés de abençoarmos as pessoas, passamos a oprimi-las. Quando perdemos a integridade, começamos a passar por cima de todas as pessoas. Agora veja o que diz o verso 3. E mandou alguém procurar saber quem era ela. E disseram: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Por que será que esse texto traz tantos nomes? Você sabe quem é Eliã? Você sabe quem é Urias? Você sabe quem é Aitofel? Não, então presta atenção que você já vai saber quem são essas pessoas. Como Davi não foi para a guerra, ele ficou em casa. E um belo dia, ele caminhando pelo terraço, viu Betseba tomar banho. Ele chama o servo e diz: eu quero que você chame essa mulher. Mas o servo, entendendo o que estava na cabeça de Davi, começa a dizer: Davi, essa mulher, ela é casada com um dos teus soldados de elite. Davi, essa mulher é filha de um dos teus soldados de elite. Davi tinha um exército de elite composto por 37 soldados. 37 pessoas você conhece pelo nome. 37 soldados que andavam ao redor de Davi o tempo todo para protegê-lo, para guardá-lo. E o servo começa a dizer: Davi, ela é neta de Aitofel, teu conselheiro pessoal. Davi, essa mulher é parente em todos os sentidos dos teus melhores amigos, pessoas que estão dispostas a dar a vida por você. Mas Davi está cego, está anestesiado pelo pecado.
Por causa disso ele se permite a certas indulgências. Daqui a pouco ele descobre que essa mulher está grávida. Então ele manda chamar o marido dela que está no campo de batalha para que ele possa ir para casa, ter a mulher como esposa, para que ele pense que aquele filho é dele. Só que esse homem volta do campo de batalha, olha para Davi e diz o seguinte: Davi, você se lembra de quando nós estávamos no campo de batalha? E você disse assim: olha, como eu queria beber da água do poço de Jerusalém. Você se lembra disso? Me lembro. E você se lembra que nós, os teus soldados de elite, atravessamos o território inimigo durante a madrugada para buscar água para você? Me lembro. E você se lembra que você pegou essa água e derramou no chão em oferta ao Senhor, porque essa água representava o nosso sangue? Claro que me lembro. Pois bem, Davi, eu não posso ir para casa ter a minha esposa como mulher, porque isso representa o sangue dos meus soldados. Então Davi, já sem integridade, embriaga aquele homem. Só que mesmo bêbado, aquele homem não vai para casa. Então Davi manda matar aquele homem. Percebe até onde vai a atitude de Davi? Percebe até onde vai a atitude de Davi? Você começa abrindo mão dos valores de Deus e olha onde termina. Quando você perde a integridade, você é capaz de fazer qualquer coisa, mas o fim é sempre trágico. Deixa eu te dizer algo. Deus perdoou os pecados de Davi, mas ele teve que arcar com as consequências das suas atitudes. O filho dessa relação pecaminosa entre Davi e Betseba morreu. O outro filho de Davi acaba estrupando a sua própria irmã. O seu irmão fica revoltado, vai e mata ele. E esse menino começa a perseguir o pai para tomar o trono, o reinado das mãos dele. E esse menino agora começa a ter relação sexual com as próprias mulheres do seu pai. E por fim, esse menino morre. E Davi chora por toda essa tragédia familiar. Esse é o relato de uma tragédia causada pelo pecado. Tudo isso poderia ter sido evitado se Davi não tivesse pecado. Olhem para mim. Deus perdoa os nossos pecados, mas Ele não nos livra das consequências. Porque pecado é algo muito sério. Se tem uma coisa que está nas suas mãos hoje e que pode mudar a sua vida, transformar a sua realidade, influenciar o seu futuro, essa coisa se chama integridade. Em tudo Deus põe a mão, em tudo Deus age, em tudo Deus te abençoa. Mas quando você estiver lutando contra o pecado, Deus vai parar e Ele vai olhar para você e Ele vai te perguntar: você vai continuar fazendo isso mesmo? Foi para isso que eu morri naquela cruz por você, para você ter essa vida, esse estilo de vida. Imagine um jogo de tabuleiro. Você joga o dado, pega uma carta e a carta diz ande 3 casas, e aí você anda 3 casas. Você joga o dado, pega a carta e ela diz ande 5 casas, e você anda 5 casas. E aí você pega uma carta que diz agora fique 2 rodadas parado, todos te ultrapassam. Você pega outra carta que diz volte a casa 0, volte à casa inicial, você perdeu o jogo. Tem muita gente que poderia estar fazendo a diferença no reino de Deus, fazendo história, marcando vidas, transformando pessoas, mas está parado no tempo ou voltou à casa inicial porque perdeu a integridade. Meu querido, os teus pecados não afetam só a tua vida. O teu pecado não faz só você parar no tempo ou voltar à casa 0, como ele também machuca as pessoas que estão perto de você, como ele também interfere em todas as relações que estão perto de você. Quando Josué destrói o muro de Jericó, ele fica muito alegre, porque aqueles muros eram indestrutíveis. Mas aí, logo depois, eles vão guerrear contra uma cidade pequenininha. Só que lá eles são envergonhados, são humilhados. Então Josué vai tirar satisfação com Deus. Deus, o que é isso que o Senhor está fazendo? Nós destruímos os muros de Jericó, mas agora o Senhor nos faz perder para uma cidade tão pequena. Então Deus diz, há pecado no meio do povo, e porque há pecado no meio do povo, eu não posso abençoá-los com a vitória. O teu pecado, ele não só interfere na sua vida, como ele interfere na sua família. E às vezes por causa do seu pecado, Deus não pode abençoar você, a tua casa, os teus amigos mais próximos e nem a tua família. Pecado é algo muito sério. E é por isso que Deus não tolera pecado. Se tiver pecado oculto na sua vida, Deus vai publicar no jornal. Se tiver pecado oculto na sua vida, Deus vai trazer à luz do dia. Deus vai trazer à tona. Se o Bill Clinton, com toda a sua influência e com a CIA ao seu favor, não conseguiu esconder o seu pecado, não pense que você conseguirá. Se existir pecado oculto, Deus vai trazer à tona.
Quero já chamar o coral para vir aqui na frente. Você pode trair a sua esposa uma única vez, sem ninguém saber, mas um dia todos descobrirão. Você pode fazer o roubo perfeito, sem deixar pistas de que foi você, mas um dia você vai pagar caro pelo que fez. Você pode desejar a mulher do teu companheiro, o homem da tua amiga, sem ninguém saber, você está desejando lá dentro, mas um dia tudo isso vai vir às claras. Se existir pecado oculto na sua vida, Deus vai publicar no jornal. E escutem, isso não é praga minha, isso não é profecia minha. Sabe por que Deus publica no jornal? Sabe por quê? Porque Deus é santo. Deus é santo, e tudo que Deus quer é um povo santo, um povo justo, um povo íntegro, homens e mulheres que busquem a santidade. Algum tempo atrás eu conheci um texto bíblico que mudou a minha vida, que tem mudado a minha vida. É o texto de Hebreus 12, verso 4, ele diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Vocês podem repetir comigo? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até derramarem o próprio sangue. Nós partimos do pressuposto de algo que parece óbvio, mas não é. O pecado precisa ser encarado como um adversário mortal nas nossas vidas, onde ou você morre pecando, ou você morre para não pecar. Mas a minha impressão é que as pessoas veem o pecado não como um inimigo fatal, mas como um amigo da qual elas precisam deixar um pouco afastado para causar uma boa impressão em Jesus. Parece que deixar o pecado é como deixar um companheiro de lado que vai fazer muita falta nas nossas vidas. É verdade ou não é? Mas essa percepção inconsciente faz com que não há uma verdadeira batalha contra o pecado, mas sim um afastamento temporário. E sabe por que isso acontece? Porque ao invés do pecado ter se tornado um oponente para você, um inimigo fatal, uma vítima do nosso ódio, infelizmente ele ainda é alvo do teu amor. Um amor que disputa por seu amor por Jesus. Nunca lutaremos contra o pecado se ele não for para nós um inimigo. Enquanto não odiarmos o pecado, continuaremos a sentir falta dele. Eu tenho tentado travar algumas lutas contra o pecado. E é por isso que na minha adolescência eu orei pedindo a Deus que a minha primeira namorada fosse a minha esposa, porque eu não queria sair por aí ficando e transando com várias mulheres. Ainda quando namorava, orei pedindo a Deus que me ajudasse a manter um namoro santo, porque queria entrar no casamento puro. Com 19 anos, no ano em que casei, fiz um voto de santidade a Deus, onde a partir daquele tempo eu nunca mais me masturbaria. E tenho sido fiel a esse voto que fiz ao Senhor. E há 6, 7 meses atrás, eu tomei outra decisão na minha vida. A decisão de parar de beber, mesmo que seja um vinhozinho qualquer. Não porque é certo ou errado, não quero entrar nesse mérito, mas porque eu percebi que o vinho me fazia relaxar moralmente. Eu não quero correr o risco de perder a minha integridade. Ninguém vence uma luta sem que esteja pronto a dar o máximo de si. Ninguém vence uma luta sem que esteja pronto a chegar ao seu limite. Meu querido, há um chamado de Deus urgente para a nossa igreja. Há um chamado de Deus urgente para a nossa geração. Deus anseia por aqueles que irão dar a vida por Ele. Deus anseia por homens e mulheres que vão derramar o seu sangue na luta contra o pecado. Ou você morre pecando, ou você morre para não pecar. É uma decisão tua, é uma escolha tua. As escolhas que fazemos e o estilo de vida que temos dá legalidade tanto para Deus nos proteger quanto para o diabo nos atacar. As nossas escolhas e as nossas atitudes gritam em alta voz: diabo, olha onde eu estou brincando com a minha integridade, eu estou na beira do precipício, é só você me empurrar, venha. Ou as tuas escolhas e as tuas atitudes gritam em alta voz: Deus, eu estou aqui lutando, estou chegando na beira do precipício, mas eu não quero cair, me ajuda, Senhor. O que as tuas atitudes e as suas decisões têm gritado? Diabo, me destrua, ou Deus, me ajude. O que você tem escolhido para a sua vida? O que você tem demonstrado com o seu estilo de vida? E qual é a decisão que você toma depois de ouvir uma mensagem como essa?
Qual é a decisão que você toma? Quando eu chego na minha casa depois do trabalho aqui na igreja, eu entro pela porta, o Noah está brincando lá na sala, cheio de brinquedo ao seu redor. Então sabe o que eu faço? Eu me abaixo. Eu abro os meus braços, eu fico torcendo com toda a força que é em mim, para que ele seja capaz de deixar os brinquedos de lado e vir ao meu encontro. Quando eu vou na escolinha do Noah para buscar ele, eu me abaixo e eu fico chamando ele pelo nome com os braços abertos, enquanto ele brinca com os coleguinhas, e eu fico torcendo para que ele seja capaz de deixar as distrações de lado e para que ele venha correndo para os meus braços. E eu acredito que Deus como Pai, Deus como nosso Pai não está de maneira diferente agora, mas eu acredito que Ele está agora com os braços abertos para você, chamando você pelo nome, dizendo: filho, vem, deixa essas distrações de lado, deixa o pecado de lado e vem para o meu encontro, vem ser feliz nos meus braços, porque a vida está em mim. Deus está de braços abertos para receber você. Qual é a tua decisão? Se você quer vir correndo para os braços de Pai, fica de pé. Vamos cantar essa música.